Alunos, assistam agora a segunda parte de ligações químicas. Substância química, ela pode ser iônica, molecular e metálica. A substância iônica é a ligação dada pelos seus íons. A substância molecular, as ligações que acontecem entre os seus elementos químicos são chamadas de ligações covalentes. Já as substâncias metálicas, as ligações que vão acontecer entre os seus elementos serão chamadas de ligações metálicas. As ligações químicas e tipos de substâncias, então temos aí o primeiro tópico. As ligações químicas são classificadas fundamentalmente em interatômicas e intermoleculares. Interatômicas, gente, é quando há ligação entre os átomos, entre os elementos químicos. Elemento químico, só lembrando que é todo átomo que possui uma quantidade exata de prótons. Por exemplo, o carbono ele tem 6 prótons. Não existe carbono que tenha quantidade de prótons diferente de 6. É tanto que o número atômico do carbono também é 6. Então, o número atômico é a mesma coisa que se falar em número de prótons. É ele que define aquele elemento químico. Então, o elemento químico ele tem uma quantidade exata de prótons. Você pode mexer com os elétrons daquele elemento químico, com os nêutrons, que são as 3 partículas fundamentais do átomo, mas com o número de prótons não pode. Por exemplo, o carbono sempre terá 6 prótons. Okay, gente? Então, essa ligação interatômicas, elas vai se dar entre átomos, certo? Então, as substâncias iônicas e as metálicas, elas vão ter essa ligação entre os átomos, certo? Já as substâncias moleculares, tanto ela vai ter essas ligações entre átomos, certo? E ao unir esses átomos, formou uma molécula e essas moléculas vão interagir e se ligar entre si também. Então, as substâncias moleculares são as únicas que formam moléculas, certo? E substâncias iônicas e metálicas, elas não formam moléculas, ok? Então, as substâncias iônicas são constituídas de metal e não metal, unidos por ligações iônicas. São ligações, gente, extremamente fortes, já que um elemento químico ele é um metal e o outro é um não metal. Ou seja, o que é metal tem tendência a doar elétron e o outro tem tendência de receber elétrons. Então, por eles serem diferentes, certo? Opostos, então a ligação entre eles é muito forte. É tanto que todas essas substâncias serão sólidas na natureza e elas não conduzem eletricidade no estado sólido, porque os elétrons não vão conseguir conduzir a corrente no estado sólido uma substância iônica, já que a ligação deles é muito forte. Eles vão atrair com extremo força seus elétrons, certo? Já quando essas substâncias elas são dissolvidas em água, a corrente elétrica ela vai conseguir fazer o seu percurso, porque, gente, o cátion e o ânion, certo? Eles vão se afastarem. Por quê? A gente está dissolvendo em água, certo? A água, gente, se a gente dissociar a molécula de água, teremos os íons H+, certo? Que seria o cátion, e temos o OH-, que é negativo. Então, essa carga positiva do H+, certo? Ela atrairá o que é positivo, certo? De uma substância iônica. E o OH- da água vai atrair o cátion, né, de uma substância iônica. Ou seja, a ligação entre esses elementos químicos na forma de íon, ela ainda vai acontecer, só que vai haver um distanciamento por conta da dissociação da água, certo? Então, como
a ligação enfraquecida entre esses íons, então eles vão perder o poder de atração entre seus elétrons, fazendo com que esses elétrons consigam percorrer o material. Ou seja, na forma líquida, né, a substância iônica ela vai conseguir conduzir a eletricidade. As substâncias moleculares são constituídas de átomos de não metais. Então, a substância moleculares, os seus átomos, eles são não metais. Ou seja, eles têm tendência de absorver elétrons. Então, essas substâncias moleculares, elas não conduzem eletricidade. Então, por quê? Porque toda corrente que chega nelas é absorvida, certo? Os quais existe a ligação covalente. As substâncias metálicas são constituídas de átomos de metal. Veja, a substância metálica já é o oposto da molecular. Então, ela é só constituída de átomos de metal unidos por ligações metálicas. Então, a substância metálica só tem metal. O metal ele tem a facilidade de doar elétrons, ele quer perder elétrons, certo? Então, essas substâncias são bons condutores de eletricidade, já que são os elétrons que conduzem a corrente. Observação: um conceito incorreto introduzido frequentemente em elementares de ensino de química é o de que todas as substâncias seriam formadas por moléculas. Isso não é verdade, pois as substâncias iônicas e as metálicas não têm natureza molecular. As moléculas são agrupamentos de átomos unidos por ligações covalentes. Ligação iônica. Então, uma substância muito utilizada pela humanidade é o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, composta dos elementos sódio e cloro. Ao consultar a tabela periódica, ao consultar a tabela, gente, temos aí, ó, os elementos, né, que é o sódio e o cloro, que é do sal de cozinha. Então, o sódio, gente, ele tem um número atômico de 11, ou seja, ele tem o número de prótons igual a 11. Já o seu número de elétrons também será igual a 11. Isso quando a gente está falando do átomo, certo? Do átomo, exatamente. Então, sua carga total, gente, elétrica é zero, porque a quantidade de prótons e elétrons é igual. Então, se a gente fizer 11 menos 11, né, das cargas positivas e carga negativa, chegando na carga zero. Ou seja, esse átomo, esse elemento químico, ele é neutro, certo? O cloro, ao consultar a tabela periódica, certo? Então, vemos que ele tem um número atômico de 17, certo? Então, se ele tem 17, no número atômico ele tem 17 prótons, e como ele é um átomo neutro, temos 17 elétrons também. Fazendo a diferença, temos a carga elétrica total igual a zero. Ok, gente? Agora, compare a eletrosfera desses elementos com dos gases nobres. Então, veja, gente, o hélio, certo? O hélio, ele tem 2 prótons, 2 elétrons, e a carga total é igual a zero. Então, vejamos, o sódio, por ele ter um número atômico de 11, qual desses elementos dos gases nobres ele se aproxima mais? Ele se aproxima do neônio, certo? Então, para ele chegar no valor 10 de neônio, certo? A quantidade 10, que seria dos elétrons do neônio, para ganhar estabilidade, então o sódio ele vai precisar perder um elétron. Já o cloro, por ter o número 17 também para os seus elétrons, ele para chegar no número 18, que seria no caso do argônio, que é o número mais próximo de 17 dos gases nobres, então ele vai precisar ganhar. Então veja, um quer perder e o outro quer ganhar. O que quer perder é o sódio, o que quer ganhar elétrons é o cloro. Então, se um perde um e o outro ganha um, certo? Então, eles que não estavam estáveis, certo? Eles vão
passar a ser elementos estáveis, porque eles vão ficar parecidos com os elementos dos gases nobres. Então, gente, o sódio ele vai doar um elétron para o cloro. Então, gente, átomos neutros, eles têm a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, mas não estáveis, pois suas camadas de valência, que é aquela última camada, a camada mais afastada do núcleo, que é nela que acontece essa percorrência de elétrons, não estão iguais às camadas de valência dos gases nobres. Então, esses elementos químicos, eles têm que ficarem iguais aos gases nobres para eles ganhar sua estabilidade. Certo, gente? Então, quando o sódio perde um elétron e o cloro ganha o seu elétron, então esses elementos químicos vão ficar estáveis. Ó, veja que o sódio aqui está perdendo um elétron, certo? Ou seja, ele doa um elétron para o cloro, certo? Então, o sódio perdeu um elétron, o cloro ganhou um elétron. Então, quem perde um elétron fica com carga positiva, certo? Lembrando que o elétron tem carga negativa, você perde o menos, você fica com a carga positiva. E quem ganha uma carga negativa, ou melhor, um elétron, ele fica com a carga negativa, certo? Então, aqui são os íons. Lembrando que o sódio aqui na forma iônica e o cloro na forma iônica, eles estão estáveis aqui. Então, esses átomos, a quantidade de próton e elétron agora vai ser diferente, certo? Para o sódio, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Para o cloro, a quantidade de elétrons agora é maior do que a de prótons, já que ele tem uma carga negativa, então ele tem a quantidade de menos maior. Então, eles não são mais nêutrons, mas são estáveis, pois as suas camadas de valências, né, são iguais às camadas de valência dos gases nobres. Então, veja, a quantidade de prótons tanto do sódio como do cloro vai ser a mesma que a inicial. Veja, no início o sódio tinha 11 prótons, no momento agora continua tendo 11. Lembra do que eu falei, a quantidade de prótons não muda. O cloro também no início tinha 17, agora tem 17 também. Só que agora a quantidade de elétrons vai mudar, gente. Ó, no início tínhamos 11 elétrons para o sódio, temos agora 10. Ele perdeu o elétron. Perdeu para quem? Para o cloro. Então o cloro ganhou, ele tinha 17 anteriormente. Então, como ele ganhou um elétron, ele foi para o número 18, certo? Então, a carga elétrica total do sódio, só você fazer, ó, o 11 menos 10 vai dar 1. Como o próton ele tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, então, como a carga positiva ganha, então o sinal dela vai para o resultado aqui final, que é o mais, certo? Então, mais 1. Já se você fizer 18 menos 17, né, estamos fazendo a diferença aqui do número maior com o número menor. Como o 18 ele provém de cargas negativas, então seu sinal de menos, ele vai para o resultado aqui da carga elétrica total. Por isso pode ficar com menos 1, certo? Fazendo as continhas. Ligação iônica e a regra do octeto. Então, gente, fazendo aí a distribuição dos elétrons por camadas, né, as camadas K, L e M, certo? Então, vemos que o sódio, ele termina com a última camada, ele estando neutro, certo? Não estável, ele termina com um elétron na camada M. O cloro, ele termina com 7 elétrons na camada M, certo? Se a gente pegar os gases nobres, certo? Como fizemos anteriormente, então, para o sódio ficar estável, ele precisa perder um elétron. Então, se ele perde um elétron, ele vai perder justamente dessa última camada. A última camada, gente, ó, é sempre a que está o máximo à direita, certo? Então, por exemplo, o K2, essa camada é a que está mais próxima do núcleo. A próxima camada é a L, certo? E a próxima, a mais distante, por exemplo, para o sódio, é a M. Então, nessa camada de valência é onde vai se perder ou ganhar elétrons. Então, como o sódio necessita de perder elétrons, então perdeu um da camada M, então a camada M deixa de existir. Então veja que na camada L ele vai ter 8 elétrons. Lembre-se que os gases nobres eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção o hélio que tem 2 elétrons. Até porque como o hélio ele só tem 2 prótons, então, para estabilizar, né, para se tornar
neutro esse elemento químico, ele só vai precisar de 2 elétrons. Então, por isso que a exceção dos gases nobres é o hélio, certo? Até porque só tem 2 prótons, só nesses 2 elétrons, para neutralizar essa carga. O cloro, gente, o cloro, na última camada, ele tem 7 elétrons, certo? Então, é mais fácil ele ganhar um elétron para chegar em 8 do que ele perder os 7, certo, gente? Para a camada L ficar com 8. Então, gente, o sódio ele vai fazer uma doação de um elétron para o átomo do cloro, certo? Eles vão se transformar em íons, certo? E essa ligação aqui é chamada de ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre um metal e um não metal. É uma ligação extremamente forte. Outros exemplos, temos aí, ó, a ligação aí do cálcio com o flúor, certo? Então, o cálcio, por ser um elemento químico do grupo 2, certo? É um metal, ele vai precisar perder 2 elétrons, porque na camada de valência dele, na última camada, tem 2 elétrons, certo? Ele quer perder 2 elétrons. O flúor só pode ganhar um elétron, já que ele é do grupo 17, certo? Então, como ele é do grupo 17, ele só pode ganhar um elétron. Então, esse composto, essa substância, né? Ela vai ter um átomo de cálcio para 2 átomos de flúor, certo? Temos aqui, ó, a ligação entre o sódio e o enxofre. Como o enxofre ele é da família 16, certo? Do grupo 16, é mais fácil ele ganhar 2 para chegar no número 18, certo? Isso mesmo, o número 18, que é o número atômico, do que ele ter que perder. Então, já o potássio, ele é da família, ou grupo 1, então ele terá que perder um elétron, certo? Então, como ele só pode perder um, então vamos precisar de 2 potássios para um oxigênio. Já a ligação aqui entre o estrôncio e o bromo, como o estrôncio ele é da família 2A, ou do grupo 2, ele tende a perder 2 elétrons. Ao se ligar com o bromo, que o bromo é do grupo 17, só necessita ganhar um elétron, certo? Para completar aí a regra do octeto, certo? Chegar na sua estabilidade, então vamos necessitar de 2 bromos. Uma observação aqui, gente, é que o átomo, ou o elemento químico que fica no centro, certo? No centro dessas substâncias, é aquele que tem um número atômico mais afastado dos gases nobres. Por exemplo, o enxofre. Se você pegar o número atômico do enxofre, ele é 16. Se você pegar o número atômico do sódio, 11. Certo? Então, veja, o número 16 ele é mais afastado de 18 do que 11 de 10. Porque, veja, o sódio ele se aproxima muito do neônio. Só basta perder um elétron para chegar no neônio, que é gases nobres. Então, veja, seu estudo vai ser sempre assim, gente. Você comparando os elementos químicos que você está estudando com os gases nobres. Então, veja, o enxofre, olha aí na sua tabela periódica, se você não tiver pesquisa na internet. Então, o enxofre tem um número atômico de 16. 16 para 18, falta 2. Então, o número 2 é maior do que a diferença do número 1 em relação ao sódio para o neônio. Certo? Porque nós somos o centro atômico, aqui o centro da ligação da molécula. Já o cálcio, ó, veja lá, o cálcio tem um número atômico de 20. Certo? O elemento químico que mais se aproxima dele aí, dos gases nobres, seria o argônio, que é 18. Então, para ele chegar no 18, ele precisa perder 2. Já o flúor tem um número atômico de 9. O que ele mais se aproxima é o neônio, que é 10. Então, veja, a diferença é menor. Então, toda vez que o elemento químico tiver a diferença maior, ele vai ocupar o centro dessa ligação, certo? Então, se você for fazer a estrutura atômica, você vai observar que esse elemento químico, que tem uma diferença maior entre o número atômico seu e dos gases nobres, ele vai estar no centro da sua respectiva molécula.
Uma observação aí, gente. O cátion é o íon positivo, é escrito sempre à esquerda, certo? O cátion é escrito sempre à esquerda e o ânion, que é o íon negativo, ele é escrito sempre à direita. Certo? Então, sempre o íon positivo é à esquerda e o íon negativo é à direita. Então, veja, o cálcio ele tem carga positiva, o flúor tem carga negativa. O cálcio, por ele ser do grupo 2, ele tem carga 2+, certo? E o flúor tem carga 1- aí, certo? O sódio, por ser do grupo 1, certo? Ele tem carga mais, e o enxofre ser do grupo 16, ele tem carga -2. Ok, gente? Então, os íons positivos à esquerda e os íons negativos à direita. Então, a forma para a gente descobrir a quantidade de elementos químicos nas suas proporções seriam essas aqui, tá, gente? Então, primeiro se escreve o cátion elevado a um expoente, certo? Depois vemos o ânion elevado a seu expoente, a seu número. Então, veja, quando você sabe a carga, né? Na verdade, a carga do cátion e a carga do íon, então só é você transferir, por exemplo, esse X+, essa carga, imagine que aqui fosse 2+. Então, esse do cátion, você vai transferir esse valor para o lugar de N, certo? E ao saber também a carga do ânion, imagine que aqui é -1, então esse -1, só que ele vai com a carga positiva, vai para o lugar de M, certo? Então, você sabendo os valores das cargas, só é transferir a carga do X+ para o N e a carga do Y- para o M. Ao fazer os exemplos, agora você vai entender melhor. Então, temos a fórmula, certo? Então, temos aqui o primeiro exemplo, certo? Então, o cálcio se ligando ao flúor, o cálcio tem uma carga 2+, o flúor tem uma carga menos. Então, veja, esse 2, ele foi para o outro lado, para onde tem o índice N. Então, você transfere o 2 da carga positiva, e o menos é a mesma coisa de um menos, certo? Então, transferindo o número 1 para cá, você sabe a quantidade dos índices aqui, das proporções de quantos cálcios vão necessitar para a quantidade de ácido de flúor. Então, na verdade, vamos precisar de um cálcio só para 2 flúor, certo? Outro exemplo aqui, temos o sódio. Então, o sódio se ligando ao enxofre, então, como o sódio tem uma carga positiva, que ele é do grupo 1, certo? Então, ele vai transferir a carga mais, a mesma coisa dizer 1+. Então, ele transfere o número 1 para onde seria o N da fórmula. Já a carga do enxofre, que é 2-, você vai transferir esse 2 para baixo do sódio, certo? Para o índice do sódio. Temos outro exemplo aí, a ligação entre potássio e oxigênio. O oxigênio ele tem uma carga negativa de 2-, certo? Então, esse 2, você transfere ele aqui para o índice, que seria o M, e o mais, de 1, transfere para o índice do oxigênio. Só lembrando que, quimicamente, quando você vai escrever as cargas, você escreve primeiro o número e, por último, se escreve o sinal, certo? Isso é o que a UPAC ela estabelece, certo? O enxofre, a ligação aí do enxofre e bromo. Então, como o enxofre, o estrôncio tem carga 2+, então o estrôncio, essa sua carga vai ser transferida para o índice N, certo? Que é do bromo. Então, veja, a carga de um vai ser transferida para o índice do outro, somente isso. Como é menos aqui, você vai transferir o 1 para o estrôncio, certo? Então, aí você descobre as proporções de cada elemento químico. Temos aí, gente, o alumínio se ligando ao oxigênio. Lembrando que todos esses aqui são ligações iônicas, certo? Então, veja, o alumínio ele necessita perder 3 elétrons. Por isso que, quando ele chega na sua estabilidade, ou seja, ele perdeu os 3 elétrons, ele fica com carga 3+,
Só você transferir o número 3 para o índice do oxigênio. O oxigênio, ele tem carga 2-. Então, como ele tem carga 2-, só é transferir esse valor para o índice do alumínio, certo? Só lembrando, gente, que ao fazermos as contas das cargas positivas e das cargas negativas, o valor, certo, da diferença das cargas positivas e as cargas negativas vai ter que dar igual a zero. Porque, gente, a substância em si, ela é neutra, certo? Mas os seus elementos químicos vão ter cargas diferentes. Perceba aqui, gente, se você fizer para o alumínio 3 vezes 2 dá 6. E se você fizer 2 vezes 3 do oxigênio, dá 6 também. Se você fizer 2 vezes 1 do estrôncio, dá 2. Menos 1 vezes 2 também dá 2. Só que, carga positiva, 2 vezes 1 é carga positiva, 2 mais. E menos 1 vezes 2 dá carga negativa. Então, se você fizer a diferença, dá 0. Certo? Então, aqui, a carga positiva, 2 vezes 1, certo? Dá 2, 1 positivo. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. Se você fizer 2 vezes 1 positivo, dá 2 positivo. E 2 negativo vezes 1 dá 2 negativo. 2 positivo menos 2 dá 0. Do mesmo jeito aqui, 2 vezes 1 dá 2 positivo. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Fazendo a diferença das cargas positivas e negativas dá 0. Certo, gente? Então, chegamos aí, nas suas fórmulas, certo? Veja que precisamos só de um cálcio. Quando temos o número 1, gente, não é necessário a gente escrever o seu índice, certo? Porque se você fizer 1 vezes o cálcio, é o próprio cálcio, certo? Já números diferentes de 1, você é obrigatório, né? Você é obrigado a escrever, certo? No índice. Então, o CaF2, certo? Provém aqui, da nossa forma inicial. O Na2S também vem proveniente. Veja que necessitamos de 2 sódios para 1 enxofre. Como é um enxofre, não precisamos escrever o número 1. Já a ligação aqui de potássio e oxigênio, veja que necessitamos de 2 potássios para 1 oxigênio, foi o que a gente escreveu aqui. Para o estrôncio, necessitamos de 1 estrôncio para 2 bromos. Para alumínio, vamos necessitar de 2 alumínios para 3 oxigênios. Né, gente? Então, para escrever a forma de um composto iônico, é preciso descobrir a carga do íon formada pelos elementos presentes e levar em conta que a carga total do composto é nula. Então, para você escrever a fórmula do composto iônico, o primeiro passo é saber as cargas, certo? Se é positiva, é negativa e o valor dessa carga, certo? E depois, gente, levar em conta que a carga total, certo? A carga total do composto ela é nula, certo? Segundo nossos cálculos, a gente tem que dar uma carga final aí, certo? Do composto igual a 0. Então, gente, a teoria do octeto. Então, para exemplificar melhor, veja o sódio, diz assim, eu ficaria mais nobre sem este meu elétron, no nível 3. Então, veja, no nível 3, veja, os caminhos que o elétron faz em torno do núcleo atômico, certo? Temos 3, 1, 2, 3. O último caminho é chamado de camada de valência, só tem um elétron. Então, o sódio, que tem 11 elétrons, então ele precisa perder esse elétron para ficar parecido com o neônio, lá da tabela periódica, certo? Que tem 10 prótons, tem 10 elétrons, certo? Então, ao perder esse elétron, ele vai ficar, né, parecido aí com um gás nobre, que é o neônio, certo? Já o cloro diz assim, gente, oba, obrigado, estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, veja, já o cloro, ele tem um número atômico de 17, certo? Seu átomo isolado, ele é um átomo neutro, certo? Quantidade de prótons e elétrons é iguais, porém não é estável, certo? Então, ele necessita, certo, ganhar um elétron para ficar parecido com o gás nobre aí, o argônio, que tem 12 prótons, assim 18 prótons
e assim 18 elétrons. Então, como ele tem 17 elétrons, o cloro, para chegar no número 18, só falta ganhar um elétron. Então, vai haver essa doação de um elétron do sódio para o cloro. Então, a ligação iônica, ela também é chamada de eletrovalente. Como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons. A atração entre os átomos que formam o composto é de origem eletrostática. Sempre um dos átomos perde elétron, enquanto o outro recebe. O átomo mais eletronegativo arranca os elétrons do átomo menos eletronegativo. Certo, gente? Então, o átomo que tem tendência de ganhar elétrons, ele vai arrancar o elétron do átomo que tem a menor tendência de ganhar esse elétron. Certo? Então, veja, o cloro, ele tem uma maior tendência de roubar elétrons, de pegar elétrons. Então, ele vai pegar o elétron do sódio, que tem uma menor tendência. É isso que está se falando. Então, ao ser transferido o elétron do sódio para o cloro, o sódio vai ficar com uma carga positiva, ele vai ser um íon, que é chamado de cátion, e o cloro, que ganhou um elétron, ele vai ficar na forma de íon também, chamado de ânion. Ok? Então, a ligação iônica e a formação de íons. Então, temos aí o exemplo anterior, certo? Do sódio se ligando ao cloro, o sódio vai perder seu elétron para o átomo do cloro, certo? Lembrando que essa perca e ganho está relacionada às camadas de valência dos dois elementos químicos. Então, o sódio aí, ao fazer a distribuição eletrônica, certo? Do diagrama de Linus-Pauling, certo? Então, chegamos aí, ó, na última camada. Então, veja, o número que vem na frente, gente, que é o número maior, é a quantidade de camadas. Então, o sódio, ele tem 3 camadas para ele, certo? Então, na última camada, que é a terceira mais distante, vai ter quantos elétrons? Porque o número que fica em cima é a quantidade de elétrons. É 1, certo? Se a gente colocar nas camadas, pela outra forma aí, que K, L e M, certo? Que seria o somatório, certo? Dos elétrons, seja na camada e também pelos seus orbitais, que temos aqui o orbital S, P e S. Esses orbitais, como já falei na primeira aula, são as regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron, certo? Então, não é possível você dizer exatamente onde o elétron se encontra, mas você pode, né, prever, né, estatisticamente, a maior probabilidade dos caminhos que o elétron vai fazer em torno do núcleo. Então, esses caminhos são chamados de orbitais. Ok, gente? Então, para o orbital S, então veja, o orbital S tanto vai estar na camada 1, na camada 2, como na camada 3, certo? Só que na camada 1, só vamos ter 2 elétrons. Na primeira camada só vamos ter 2 elétrons, que seria a K2. Na camada L, vamos ter 8 elétrons. Esses 8 elétrons, eles vão estar divididos, 2 vão estar no orbital S e os 6 vai estar no orbital P. Mas como esses dois orbitais eles se referem ao caminho 2, né? A camada 2, somando 2 mais 6, temos L8. Já o último caminho, né? A última camada, que é a camada de valência, como só temos um elétron, certo? Então, M igual a 1, certo? Então, para o sódio se assemelhar a um gás nobre, repetindo aí, gente, ele vai perder um elétron para ele ficar parecido com um neônio. Então, ao perder esse elétron, a última camada, certo? Que é a camada de valência, aqui nesse caso seria o M. Ao perder ela, ela some, então ficamos o sódio mais, certo? O íon sódio mais, o cátion sódio mais. Ele agora, nesse momento, ele é estável, certo? Ele é estável. Então, só vamos ter aí a K, ou na camada K, temos 2 elétrons, e na L, 8 elétrons. Veja que o M, que tinha um elétron, ele some, certo? Já o cloro, ele necessitava de ganhar um elétron, certo? Então, ao ganhar um elétron, o seu M, certo, de 7 vai para o número 8, ok? Estrutura dos compostos iônicos. Então, esses arranjos de íons, gente, formando figuras geométricas definidas,
são chamadas de redes cristalinas ou retículos cristalinos. Então veja que esses átomos eles estão muito bem organizados, certo? Então, quanto maior a organização, maior a cristalinidade dessa substância, certo? Quando se fala em cristalinidade, você está falando em organização, certo? Organização molecular. Então, a figura mostra a rede cristalina do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, gente, se a gente fosse estudar ele num microscópio de varredura, certo? E iríamos verificar ele nesse formato aqui, ó. Os átomos, os elementos químicos estão bem organizados, certo? Lembrando que um deles aí, ó, o verde, no caso, o verde seria o sódio e o de cor roxa aí seria o cloro, certo? O sódio porque ele tem um maior raio atômico, certo? E o cloro por ter um menor raio atômico, certo? Então, um vai ter uma diferença de diâmetro do outro. Gente, a ligação covalente, como explicar, né, a união entre átomos de um ou mais elementos químicos que precisam receber elétrons. Então, veja, na ligação covalente, gente, não tem agora diferença de cargas entre esses elementos. Na verdade, vai ser um compartilhamento de elétrons, certo? Vai ser um compartilhamento de elétrons, já que esses átomos, gente, eles têm tendência a receber elétrons, certo? Todos eles têm tendência a receber elétrons. Então, eles vão, a forma de se aproximarem dos gases nobres é fazer um compartilhamento. Então, temos aí, ó, o hidrogênio, que na sua camada K vai ter um elétron, certo? O hidrogênio, gente, apesar dele estar sobre o grupo 1, ele não é um metal, certo, gente? O nitrogênio, ele na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L, a mais externa, tem 5 elétrons. O oxigênio, na camada mais externa, que seria a L, tem 6 elétrons, e o cloro, na camada mais externa, tem 7 elétrons. Então, gente, para acontecer, né, as ligações covalentes, temos que fazer as comparações desses elementos químicos com os gases nobres. Então, o hidrogênio, ele se aproxima mais, gente, do hélio, certo, gente? Que é o número 2. Então, para o hidrogênio compartilhar seu elétron, então ele vai se unir com outro hidrogênio que só tem um elétron. Ao unir 2 hidrogênios, formamos a substância molecular, melhor dizendo, H2, certo? Seria o gás hidrogênio, certo? O nitrogênio, certo? Como ele na última camada ele já tem o número 5, então ele está mais próximo do número 8. Então ele precisa ganhar 3 elétrons, certo? Então 3 elétrons irem, certo? Para a camada L, exatamente, certo? E ele vai se assemelhar ao neônio, certo? Ao neônio, certo? Já que o número atômico do nitrogênio é 7, o número atômico do neônio é 10, então de 7 para 10, ele vai ter que ganhar 3 elétrons, certo? O oxigênio também, gente, ó, na última camada ele tem 6. Então, se você observar na tabela periódica, o número atômico dele é 8, certo? De 8 para 10, que é do neônio, que é o mais próximo, falta 2. Então, justamente para completar o número 8, certo? Veja que nos gases nobres, a última camada ou vai ter 8 elétrons para a sua grande maioria, ou a sua única exceção, que é o hélio, certo? Que é 2. Tirando o hélio, gente, todos os outros vão ter que terminar com 8, certo? Então, por exemplo, o nitrogênio terminou com 5, para 8 falta 3. O oxigênio terminou com 6, para 8 falta 2. O cloro, que termina com 7, para 8 falta 1, certo? Então, se ele ganhar um elétron, esse elemento químico ele fica estável. Então, gente, temos aí as ligações covalentes. Veja que entre um hidrogênio e outro vai haver um compartilhamento. Veja que os elétrons, que são essas bolinhas aqui, elas não vão estar mais próximas nem de um nem de outro, já que
os elementos químicos são iguais. Se eles são iguais, a força de atração deles também é igual. A eletronegatividade é igual. Então, há um compartilhamento. Havendo esse compartilhamento, eles ficam também estáveis, né? Seguindo aí a regra do octeto, certo? A regra do octeto diz que o elemento químico, para ficar estável, ou ele vai ter 8 elétrons na camada de valência, por isso octeto, ou, sua exceção, só tem um hélio, certo? Que são 2 elétrons na camada de valência. Como a camada K só suporta 2 elétrons, já tem os dois, isso é a justificativa do hélio só precisar de 2, certo? O nitrogênio, veja que o nitrogênio, por ser do grupo 15, certo? Por ter 7 prótons, certo? 7 elétrons. Para atingir os 7 elétrons do neônio, ele vai necessitar de ganhar 3 elétrons, ou seja, compartilhar 3 elétrons. É o que está acontecendo aqui, está havendo compartilhamento de 3 elétrons. O cloro, por ser da família 17, certo? Tem o número atômico 9, tem 9 prótons, tem 9 elétrons, certo? Para chegar no número do neônio, que é 10, falta 1, então ele precisa compartilhar só um elétron. Então, entenda, aluno, você sempre vai ficar comparando os elementos químicos com os gases nobres. Veja os números que mais se aproximam daquele gás nobre, certo? Você vai perceber se o elemento químico ele vai precisar ganhar ou perder. Se você entender isso, aí você entende tudo aquilo que está se passando na aula. Ó, já a molécula da água, certo? A molécula da água, então a ligação de oxigênio e hidrogênio, tanto o hidrogênio como o oxigênio, eles querem ganhar elétrons, certo? O hidrogênio, ele vai se assemelhar, ele vai querer se parecer aí com o hélio, certo? Como o hélio só tem 2 elétrons, então ele só necessita compartilhar um elétron. Como o oxigênio, ele é do grupo 16, tem número atômico 8, tem 8 elétrons na camada de valência. Para chegar no número 10, que é o do neônio, que é o mais próximo, ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Então, se ele se unir só ao hidrogênio, o oxigênio se unir só ao hidrogênio, ele não vai estar estável, ele vai precisar de uma carga negativa ainda. E outro átomo de hidrogênio, também necessitando de um elétron também no compartilhamento, certo? Então, ele vai se unir a esse oxigênio. Aqui na água, você percebe que os hidrogênios estão formando um ângulo, certo? Não está tendo um ângulo de 180 graus, certo? Linearmente. Gente. Perceba que os dois hidrogênios estão para baixo. Por quê, gente? Entre os elétrons aqui, veja que tem 4 elétrons que não estão ligados, né? Não estão compartilhando, certo? Com outros átomos, certo? Então, como eles têm cargas negativas, esse poder de repulsão deles é bem maior do que a repulsão que existiria entre os átomos de hidrogênio. Por isso que esses dois átomos de hidrogênio estão apontados para baixo, certo? E se você contar, gente, por curiosidade aí, gente, ó, você contar os elétrons da camada de valência do oxigênio, vamos lá, né, os que não estão ligados no momento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja que o oxigênio é como se ele tivesse aí os 8 elétrons na camada de valência, que é o que ele vai ficar parecido com os gases nobres. Já o hidrogênio, perceba que ele vai ter 2 elétrons, como se tivesse na sua camada de valência, nesse compartilhamento, certo? Só que o hidrogênio precisa de parecer com o hélio, certo? Já que o hidrogênio só vai ter o quê? Um próton, um elétron, o hélio só tem 2 prótons, 2 elétrons, então, o que ele vai poder se parecer, o mais próximo é o hélio, certo? O hélio só precisa de 2 elétrons, então já foi explicado isso aí, então ele completa a sua estabilidade. Então, apenas os elétrons da camada de valência, gente, estão indicados. Então, aí o que a gente estamos trabalhando só é os elétrons da camada de valência, ou seja, aquela camada mais externa, certo? As camadas internas a gente não colocou aí, certo? Até porque se colocar, complica o desenho e a gente não vai entender nada, tá bom? Então, a ligação covalente, ela pode ser ligações simples, certo? Ligações duplas e ligações triplas. Então, entre os hidrogênios, vamos necessitar de uma ligação, o oxigênio vamos necessitar de 2 ligações, nitrogênio vamos precisar de 3 ligações, cloro, uma ligação e
da água, vamos precisar de duas ligações covalentes. Nenhum átomo envolvido se transformou em íon. Então, perceba que aqui, nenhum desses átomos ele se transformou em íon, certo? Por quê, gente? Aqui está havendo um compartilhamento, certo? Então, a forma molecular ela é escrita desta maneira aqui, gente. H2, né, para ligações de hidrogênio, O2 na ligação dos oxigênios, N2, ligação entre os nitrogênios, cloro 2 para a ligação de cloros, e da água temos H2O, certo? Isso aí seria a forma molecular. A forma eletrônica, certo? É quando a gente representa esses elementos na camada de valência, certo? E a forma estrutural seria como seria essa estrutura, certo? Então, a estrutura, você mostra, cada tracinho desse é uma ligação, certo? Entre esses elétrons, que são as ligações covalentes. Temos as ligações simples, duplas e triplas, né? Quando temos só um tracinho, a ligação simples, dois tracinhos, a ligação dupla, e quando temos três tracinhos, que é o máximo, temos a ligação tripla. Quando átomos se unem por compartilhamento de elétrons, dizemos que entre eles temos uma ligação química covalente. Os grupos de átomos unidos por ligações covalentes são chamados de moléculas. Então, se a gente pegar esses grupos de átomos que se ligam através de ligações covalentes, chamamos eles de moléculas, certo? Só eles que podem ser chamados de moléculas. Lembrando que substâncias iônicas e substâncias metálicas não podemos chamar de moléculas. Assim como em alguns cursos de química, até livros de químicas, se menciona que a união de átomos sempre vai gerar moléculas. Perceba que isso é equivocado, assim como já foi explicado na aula. Outros elementos, ou melhor, outros exemplos de substâncias em que há ligações de tipos covalentes. Então, temos as ligações aí do flúor, do bromo, do carbono e oxigênio, enxofre, hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, carbono e hidrogênio, e temos a ligação entre carbono e cloro, certo? Esse aqui é o CFC, gente, esse último composto aqui, ele é a substância mais prejudicial para a camada de ozônio, tá, gente? Quem assistiu já a aula de camada de ozônio, certo? Então, temos aí nas colunas os elementos químicos, as suas formas moleculares, a fórmula eletrônica, certo? Que pode ser chamada de Lewis, certo? E temos a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural, veja, ó, nessa coluna, como é que ela fica. Temos a forma de Lewis, veja que temos os elétrons da camada de valência e como ficam, certo? Baseados na forma de Lewis, você pode chegar aí na forma estrutural, certo? Então, veja, a cada dois elétrons aí, ó, compartilhados, certo? Entre os dois átomos, vai se formar uma ligação, certo? Então, veja, temos uma ligação, ó, mais uma ligação aqui entre o bromo. Já entre o carbono e os oxigênios, como temos aqui, ó, 4 elétrons, certo? E o compartilhamento entre eles vai ser de 2 em 2, então temos duas ligações. Então, veja, a cada duas bolinhas dessas, ou seja, dois elétrons mais valência, vai ser um tracinho. Tá? Aqui tem um tracinho, outro tracinho. Por isso que é uma dupla de um lado e dupla do outro. Certo, gente? Ligação metálica, gente. A ligação metálica, primeiro ponto é assim, ó, cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele. E seu núcleo exerce atração sobre os elétrons da eletrosfera e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo toda a estrutura unida. O que é que está dizendo? O núcleo central de um átomo, um metal, ele tanto atrai seus elétrons como atrai o dos elétrons dos átomos vizinhos. Mas só ele não faz isso, gente. Como só ele não faz isso, certo? Vai haver uma confusão aí, certo? E esses elétrons, eles vão acabar ficando livres. Na verdade, ninguém toma conta de ninguém aí, certo? E esses elétrons vão ficar extremamente livres, fazendo com que esses materiais sejam bons condutores de eletricidade, certo? Tanto de eletricidade como condutores de temperatura, condutores de calor, certo? Outro tópico aqui, gente, a ligação entre átomos de metais é denominada de ligação metálica.
Alguns elétrons não estão totalmente presos a um único átomo, certo? Pelo que eu já mencionei, certo, gente? Então, por isso que eles são materiais bom condutor de eletricidade, apresentando a possibilidade de se moverem por toda a estrutura. As substâncias metálicas são úteis ao ser humano devido às suas propriedades, pelo brilho, certo, gente? Alta condutividade térmica e elétrica, altas temperaturas de fusão e ebulição, maleabilidade, você pode transformar em lâminas esses materiais, e por ser muito pela sua ductilidade, certo? Comparação entre os tipos de substâncias. Então, gente, as substâncias iônicas têm a ligação entre átomos de metal e não metal, constituídas por íons formando o retículo cristalino iônico, possuem altas temperaturas de fusão e ebulição, por conta da forte atração dos íons de cargas opostas, e tendem a ser sólidos no ambiente. Então, temos exemplos aí, o cloreto de sódio, certo? Temos um exemplo aí, o brometo de potássio. Gente, na leitura, a gente sempre lê o do ânion para o cátio, certo? O último elemento para o primeiro. Então, veja, cloreto de sódio, brometo de potássio. Já as substâncias moleculares possuem em sua composição átomos de um ou mais não metais, formados por moléculas nas quais os átomos se unem por ligações covalentes. Temos o exemplo aí, o cloreto, né, de hidrogênio, temos o gás cloro, certo? Então, no cloreto de hidrogênio é formado por moléculas nas quais um átomo é de hidrogênio e um átomo é de cloro, certo? Já no gás cloro é formado por moléculas que existem dois átomos de cloro. Então, características gerais das substâncias moleculares: sólidas, líquidas e gasosas. Então, veja, no estado sólido vai haver uma maior organização, certo? No estado líquido, a organização vai diminuindo, vai haver um afastamento dos átomos, e na gasosa vai haver um maior afastamento e vai haver a maior desordem, certo, gente? Então, gente, as propriedades macroscópicas temos, para o gás, o volume é variável e sua forma é variável. Então, o gás tem como comprimir ele, certo? Então, seu volume ele é variável e sua forma também é variável. Dependendo do recipiente que aquele gás vai estar, ele vai assumir aquela forma. No líquido, gente, o volume é fixo, certo? Aquela quantidade de líquido ela é fixa, só que a forma, o líquido ele vai também, certo? Preencher todos os espaços daquele recipiente que ele vai estar ocupando. Já o sólido, gente, ele vai ter seu volume fixo, certo? O seu volume não vai ser modificado, certo? E sua forma também não. Se você colocar um sólido dentro do recipiente, ele não vai assumir os espaços vazios que estão no recipiente, ele vai estar na sua forma definida, certo? Então, temos aí um modelo de nível molecular, como já mostrei aqui. A maior desordem vai ser para o gás e a menor desordem vai ser para o sólido, ou seja, a maior organização vai ser para o sólido. A atração que mantém as moléculas unidas quando está na forma gasosa é muitíssimo fraca a união entre essas moléculas. Quando está no estado líquido é forte, já quando está no estado sólido é mais forte do que no líquido. O espaço entre as moléculas. Então, você percebe aqui na imagem, certo, gente? É muito grande o espaço, então, de uma molécula para outra, certo? Então, centenas de vezes maior que no líquido. Veja, no líquido tem um afastamento, mas é bem menor. Já no sólido, certo? É menor do que no líquido. Então, você praticamente não percebe nenhum afastamento. A organização das moléculas. Então, para o gás, o total desordem com as moléculas e se movimentando muito rapidamente. Então, elas não só ficam aqui, já elas ficam, certo, se movimentando, só que a distância entre elas é muito grande. Já no estado líquido, as moléculas estão livres para se movimentar, mas sob influência das vizinhas. Isso se justifica, gente, porque você consegue fazer com que, por exemplo, a água, né, no estado líquido, você consegue transportar ela de um ponto A para um ponto B dentro de uma tubulação, certo?
porque as moléculas vão estar livres, embora que elas estão muito próximas, certo? Sob influência uma das outras. Certo? Já nas sólidas, gente, a organização molecular, vamos ter moléculas em um arranjo organizado, mas oscilando, né, vibrando ao redor de suas posições. Então, gente, as substâncias metálicas, apresentam átomos de metal em sua composição, unidos por ligações metálicas, elas têm, em geral, altas temperaturas de fusão e de ebulição, sendo sólidas nas condições ambiente. Temos aqui o zinco, certo? O zinco ele é formado por átomos de zinco, o ferro é formado por átomos de ferro, a prata, que é o Ag, formado por muitos átomos, né, de prata, e o ouro é formado por muitos átomos de ouro. Lembrando que aqui a gente não estamos falando de ligas metálicas. A liga metálica é a junção de dois metais, né, dois átomos de metais que vão conferir uma propriedade específica melhorada que o homem vai propor, certo? Então, gente, na próxima aula vamos assistir condutividade elétrica e também vai ter umas questões. Vou terminar a aula por aqui para diminuir o vídeo, que deve estar super grande. Um forte abraço do professor Alisson, certo? Então, as ligações químicas vão estar divididas em 3 aulas, ou melhor, 3 partes.